No oferecimento Serbrais. Sofisticação aos seus pés. Olá, sou Suzana Clark Fiuza e o programa de hoje do Oba Obra está começando. Vamos começar tirando as dúvidas que vocês mandaram para o meu Instagram, Suzana Clark Fiuza. O que você quiser saber, eu faço questão de responder e a gente conversar mais sobre arquitetura e ambientação. Vou passar para vocês também as novidades nesse mercado aí, com esse crescimento tão grande que a gente está vendo. E eu quero mostrar como está o apartamento do Meireles, o andamento da obra, como é bacana a gente ver todo o passo a passo. Eu quero que você acompanhe comigo isso. E para finalizar, o convidado de hoje, muito bacana, é o diretor-presidente da Diagonal Engenharia, João Fiuza. Olá, estamos aqui na Exclusive e hoje vão ser várias dicas para vocês. Novidades, tecnologias. A primeira, a gente vai falar sobre a película de privacidade, que ela liga e desliga e fica um ambiente totalmente isolado ou transparente. Eu achei fantástico e quero mostrar melhor para vocês. A gente tem arandelas que parecem luminárias ou luminárias que parecem arandelas. Os dois, elas fazem essas duas funções de uma forma muito bacana e muito bonita. E a aspiração central, que eu achei a melhor de todas, fantástica. Então a gente vai conversar com o Erivelton, ele vai explicar o melhor nesse novo espaço da Exclusive, cada produto desse que eu acabei de falar para vocês. Vamos lá? Estamos aqui na Exclusive, essa loja cheia de novidades e muita tecnologia. E eu vou conversar hoje com o Erivelton, diretor comercial da loja. E ele vai conversar com a gente e mostrar um monte de coisa bacana demais. Tudo bom, Erivelton? Tudo ótimo, Suzana. A gente fica louco para levar isso aqui para a nossa casa, porque a tecnologia ela serve para isso, para poder facilitar a nossa vida, para a gente ganhar tempo, mais do que nunca facilitar a limpeza, né? A gente tem visto o quão é importante a gente estar com tudo limpo, bem ajerejado, né? muito limpo. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre as novidades, porque a gente já estava conversando aqui e eu tinha comentado com ele que eu queria focar em 3 novidades mais bacanas, assim, foram as que eu mais gostei. As mais quentes. As mais quentes do mercado. A gente está aqui no espaço novo da Exclusive, eles acabaram de inaugurar esse cantinho aqui super aconchegante para mostrar aí para todo mundo essas novidades. Eu queria primeiro falar sobre esse aspirador central. Como é que é isso? Me conta como é que funciona bem direitinho. A aspiração central, Suzana, ela é muito bacana porque ela une várias coisas, várias necessidades das pessoas. Eu estou até brincando que nós trouxemos para o mercado cearense uma utilidade pública. Sim. Que é a questão que hoje todo mundo tem algum tipo de alergia, se a pessoa não tem alguém na casa vai ter, alguém da família vai ter. Nós estamos num momento que os pets cada vez mais estão dentro das nossas casas, se tornaram membros da família mesmo. Então, é inevitável ter um pelo de um pet, ter uma sujeira a mais. Então, a aspiração central é algo que veio para revolucionar o mercado hoje na questão da aspiração, na questão da saúde, melhora muito a questão da respiração, porque a poeira, pelo do pet atrapalha muito. Então, é algo muito prático de se fazer e algo de extrema necessidade hoje. E a gente faz isso no começo do projeto, no começo. Não é? Ele já entra desde o início, porque ele é estrutural. É estrutural, ele fica dentro da parede. Isso. E a tubulação leva para a área de serviço? Isso, aí a gente escolhe entre a área de serviço e uma área técnica. Lá fica a central da aspiração, onde vai recolher todos os resíduos do ambiente. Certo. É algo muito prático, é uma tubulação parecida com uma tubulação hidráulica que vai correr entre a parede e teto. E nós fazemos um estudo de acordo com a planta do ambiente, de acordo com o tamanho da casa, do apartamento, quantos pontos vão precisar.
E existem alguns tipos de aspiração. Vai ter o retrátil, que fica todo embutido na parede. Pode ter o cano, onde nós fazemos a junção, colocamos a mangueira fixa, eu pego a mangueirinha, ligo lá e eu aspiro o local. E o mais fantástico são os ralos de aspiração, que fica... Ai, gente, esse foi tudo. Porque foi engraçado, um dia desse, uma pessoa veio eu varrer e olhou assim, tu não tem o menor jeito. Aí eu comecei, eu digo, não tem o mesmo não. Mas é o máximo. Porque você varre... E já junta tudo e vai tudo para o central. central. Gente, o máximo, esse aí foi demais. É muito legal. Então, hoje, facilita muito a vida. Cada vez mais eu tenho percebido que as pessoas estão mais independentes. Sim. Estão menos dependentes de secretário, de funcionário na casa. Então, isso facilita a vida de todo mundo. E estão com menos tempo. Então, Menos eu tempo, acho que junta as duas coisas, né? De ter essa independência, mas de uma forma muito prática, muito rápida. Exatamente. Eu achei o máximo. Para mim, foi o número 1. O segundo que eu queria ressaltar, que eu achei super legal, que eu não notei que era caixa de som, são arandelas, que, na verdade, são caixas de som que parecem arandelas. Então, na verdade, ela tem a iluminação também, né? Mas ela é uma caixa de som bem potente, a gente vai mostrar aí como é que funciona. Mas é bacana porque ela é bem estética, é bonita, e para um ambiente de home, como você estava comentando e tudo. E o melhor, se de repente a gente tiver um espaço sem forro, porque a gente usa muito caixa de som embutida. Sim, exato. E esse não precisa. Então a gente deixa o ponto na parede e já fica externa de uma forma bonita. Exato. A tecnologia, cada vez mais, ela está andando lado a lado com o design. Foi-se o tempo que a tecnologia ela era feia. Não, hoje a tecnologia ela já está à mostra. Então as marcas, as grandes marcas, elas estão pensando e se preocupando muito com a estética dos produtos. Essa é uma novidade também para o mercado cearense. São as caixas de design ímpar, são muito lindas, porque você pode escolher a cor de acordo com o seu projeto. A cor da tela, a cor da estrutura de aço, pode ser um aço, pode ser um alumínio, pode ser um aço escovado. Então vem da cor que você precisa para se adequar no projeto e tem a iluminação. Então é fantástico para ambientes corporativos, está sendo muito bem aceito. Chegou agora, mas nós já temos alguns projetos corporativos que elas já entraram quando os clientes viram, eu quero na minha sala. Porque é uma luminária, é algo estético que embeleza e traz a funcionalidade do som. Isso, são as duas funções, né? As duas funções. Que isso é muito bacana. E como você falou, eu acho que a tecnologia, ela tem que aparecer cada vez mais, né? Então a gente tem visto caixas de som até de torre, tem as frontais, tem as que embutem na parede, que também é super interessante. Então, eu acho que a gente já passou da época de ter que estar escondendo tudo. Tem que estar como escondendo. a gente tem o soundbars, que muitas vezes só ele já funciona, se for um espaço que seja tranquilo para isso. Então, é muito legal. As caixas de som mesmo portáteis, que são cada vez mais descoladas, e tem uma alça, a pessoa leva para todo canto, elas têm muitas luzes e tudo. Então, isso é uma tendência. Total. Eu acho que essa parte aí que a gente tem visto, essa união das duas coisas. E a película, essa película é o máximo. Me diz o nome, que essa eu nem sei o nome da película. Nós chamamos ela de película de privacidade. Sim, então me fala sobre ela, porque eu já vi, eu também achei o máximo, que não precisa nem de persiana. Não precisa de persiana. É só a película. Me conta aí o que ela faz. Esse produto, com essa finalidade, já existia no mercado há algum tempo, porém, ele era no formato de vidro. Ele vinha na fábrica um vidro que ele trabalhava com polimerização. Ele ficava transparente e ficava opaco. Mas, ao mesmo tempo, era muito complicado você ter que vir de fábrica, ter que vir de outro estado viajando, uma lâmina de vidro grande. Então, acabava se limitando a espaços pequenos. Então, essa novidade no mercado hoje é a película. Você pode ter um paredão do que for, o tamanho que for, que vem as peças de película, e ela é feita através de uma só, algo bem discreto, que fica imperceptível aos olhos, e você consegue ter um espaço grande como um espaço pequeno com essa película de privacidade. O mais bacana hoje no corporativo também, um exemplo, uma sala da diretoria. O diretor ele quer ver o que acontece na empresa. Só que tem alguns determinados momentos de reunião, de alguma coisa, ele precisa da privacidade. Com um toque, pode entrar na automação, como pode ser através de um controle remoto, como pode ser num pulsador do interruptor,
você fica totalmente transparente para você ver o que está acontecendo do outro lado do vidro. Ou precisou de privacidade, apertou o botãozinho, novamente Fecha fica totalmente tudo. opaco, ninguém consegue ver nada o que está acontecendo do outro lado. E sabe o que que eu achei mais interessante? Porque, assim, muitas vezes as pessoas não querem investir tanto naquelas portas bem mais pesadas, que tem a persiana dentro e tudo, porque uma opção seria persiana. Isso. Mas o que que muitos clientes meus ficam assim, sem querer investir tanto, mas por outro lado, o problema é na porta. Porque às vezes a gente tem um vão muito grande, né? Eu fiz há pouco tempo um escritório que era assim, então tinha esse espaço para a sala de reunião, que eles queriam ver também as pessoas trabalhando, mas queriam se isolar. E aí a gente resolveu colocar persiana, ok, mas e a porta? Isso. Então, ou a porta ela vai ter que ser fechada, no caso uma madeira, alguma coisa assim, ou então ser um vidro de outra cor, porque colocar persiana... Tinha uma interferência grande no projeto. Exatamente. E não queriam investir tanto nessa, que a Estrutura, persiana né? é interna. Então, essa película é fantástica. Me fala em termos de investimento. É um investimento muito alto ou ele já fica bem mais acessível do que essas divisórias com persiana embutida? Suzana, sendo bem sincero, como uma tecnologia nova no mercado, por enquanto tem um valor, um custo um pouco mais alto, mas não é nada fora da realidade. Porque quando a gente fala de segurança, de privacidade, são algumas coisas que não têm preço, Sim. isso. E a questão de ser prática. A praticidade também é uma coisa hoje que todo mundo quer algo rápido, quer algo prático. E as persianas entram naquele outro ponto que a gente vinha falado, a questão do acúmulo de poeira, na questão de manutenção, de estar limpando. E a película não tem isso, é algo muito prático, é algo muito limpo, é algo muito slim. Então, ela está tendo uma grande aceitação. A durabilidade é muito maior. Indeterminada. Indeterminada. A durabilidade é maior. E a gente tem que colocar um ponto elétrico. Só o ponto elétrico. Só um ponto elétrico de onde está vindo essa película. Isso, precisa só de um pontinho elétrico, nada mais do que isso. Fantástico. O resto é com a gente. E até assim, no banheiro, entre o banheiro e o quarto, um espaço grande que a gente pode estar usando. Às vezes, banheiros com a vista muito bacana. Uma hora você fecha, outra hora você deixa transparente. Até mesmo quartos, janelas que é frente ao mar. Então, assim, tem várias possibilidades de uso dessa película. É algo bem fantástico. Muito boa. Eu quero mostrar para vocês, para eles entenderem bem direitinho isso, que eu achei super bacana. E o legal é isso, é vocês estarem trazendo tanta novidade para a gente poder ver aqui de perto. E o legal é o sentir, é a gente ver... É a gente analisar e ver como é que funciona e é bom demais. Fiquei doida para ter todos esses elementos aqui no meu apartamento, achei o máximo. Então, queria te agradecer demais. A gente vai ainda conversar sobre um monte de coisa. Tem assunto assim, bastante para a gente conversar, mas esse eu quis dar esse foco nessas novidades quentíssimas para poder estar passando aí para os nossos otimistas. Então, eu queria estar te agradecendo, sucesso no seu novo espaço. Obrigado. E a gente vai usar muito aí nos projetos. É seu também. Obrigada, Erivelton, bom demais, gente. Obrigada a você que esteve aqui com a gente e eu lhe espero no próximo bloco. Vamos ao Pergunte a Suzana. Adoro responder essas perguntas. Quem não mandou, mande, envie para o meu e-mail, Suzana Clark Fiuza, e pergunte o que vocês querem saber sobre arquitetura e ambientação. Tá certo? Vamos começar. Primeira pergunta. Qual a importância de conhecer o cliente antes de iniciar o projeto? É de extrema importância a gente saber para quem que a gente está projetando. Cada projeto, ele é único e ele precisa servir aquela pessoa, aquela família. No caso de um projeto comercial, ele tem bastante características únicas. Então, é muito importante para que o projeto saia bem feito e saia de agrado com o cliente, o arquiteto ter uma conversa bem assim completa, perguntando detalhes. No caso de um apartamento ou casa, né, um residencial, é importante ele conhecer da família, ele conhecer o dia a dia das pessoas, o que eles gostam,
Como é que eles costumam fazer no dia a dia? Quantas pessoas moram no espaço? Tem algum animal de estimação? A família gosta muito de receber, ou ela quer uma casa bem confortável e ela se preocupa mais com o bem-estar deles mesmos. Então, tem N situações que a gente precisa identificar de cada pessoa que a gente vai fazer o projeto para a gente poder realmente ter sucesso. E para o arquiteto não tem coisa melhor do que a gente terminar um projeto, no caso, executado tudo e o cliente dizer ficou perfeito, era tudo que eu queria. Então, como isso aí é bom? Isso é possível realmente com essa proximidade, né? Com essa relação bem estreita entre o cliente e o arquiteto. Para isso, a gente usa briefing no escritório, a gente passa um link com várias perguntas para os clientes, para eles responderem. A gente gosta também de enviar fotos para a gente identificar o estilo do cliente. Ele é contemporâneo, ele é clássico, ele quer um estilo mais descolado. Então, isso aí vai ajudando a nossa equipe a identificar e a projetar da melhor forma possível. Pergunta 2. Como você faz para absorver o estilo do cliente? Eu acho que eu já respondi um pouco na primeira. Esse briefing que a gente passa, aí a gente já faz várias perguntas, uma delas toca nesse assunto de estilo, né? E por conta de fotos que a gente envia, e muitas vezes até conversando no escritório, a gente vai mostrando para o cliente esses estilos e vendo o que ele se identifica mais. Uma outra coisa que eu gosto bastante de fazer é aqui no escritório, a gente mostrar projetos feitos, fotos. Então o cliente vai vendo, vai entendendo qual é também a nossa linha de pensamento assim, com os projetos. E é muito bacana porque a gente mostra vários e ele já vai mostrando a preferência, qual que ele gosta mais, às vezes é o estilo, às vezes é a cor. Então, dentro dessa conversa e desse bate-papo aí no escritório também, a gente já consegue entender melhor o que se passa na cabeça dele. Quanto mais conversa, melhor, porque às vezes o cliente mesmo não sabe passar o que quer. Então, cabe a nós profissionais a entendermos, né? Mesmo que eles não saibam explicar. Então, a gente tem que dar um jeito de descobrir. Pergunta 3. Adoraria fazer uma reforma no meu apartamento, mas fico com medo dos imprevistos. Como posso ter uma obra com erros minimizados, sem muito estresse? Eu gostei da parte assim, a minimizar os erros. Porque é uma coisa que eu costumo falar para os clientes. Obra é uma coisa assim que exige muita mão de obra de pessoas diferentes, de áreas diferentes, exige um bom projeto, exige uma boa execução. Então, é muito importante a gente saber que erros e que alguns empecilhos vão acontecer durante a obra. É impossível uma obra perfeita. Eu sempre digo isso para os meus clientes, mas o nosso trabalho é minimizar. Como é que a gente pode fazer isso? Com um bom projeto, isso aí, até para começar o projeto, tem que ter um bom levantamento do local. Então, eu só faço projeto, eu só inicio esses projetos com o levantamento do local, para não acontecer erros da gente ter medidas que não são reais. Muitas vezes uma medida de uma construtora, que ela passou como é que foi feito aquele apartamento, nem sempre ela foi executada tal e qual está no projeto. Então, antes de começar o projeto, a gente indica uma empresa que faz levantamento, bate foto de tudo e passa para a gente. Então, a gente já tem uma segurança maior com as medidas. O projeto arquitetônico, o projeto de ambientação, de arquitetura de interiores, né, que junta todas essas informações internas, ela precisa estar compatibilizado. O projeto, né, precisa estar compatibilizado. O elétrico, gesso, iluminação, hidráulico. Então, isso é muito importante porque podem ter informações dúbias.
ou o local que foi colocado um ponto elétrico, ele tem uma gaveta. Então, como é que a gente vai acessar esse ponto? Então, aqui no escritório a gente gosta muito de fazer nas vistas os pontos elétricos, os interruptores, para a gente enxergar algum possível erro e já alterar e já corrigir antes do projeto ser iniciado. Uma outra coisa também que é muito importante para a gente ter um sucesso maior na obra são as empresas que vão executar. Então, a gente gosta de ter reunião com cada empresa que vai começar, mesmo o projeto ele estando ok, ele estando correto, mas é importante a gente tirar dúvidas, a gente sentar com a equipe para poder levantar, como é que eu posso dizer, itens possíveis de problemas para a gente tirar essas dúvidas antes. E na obra, com toda a equipe antes, a gente sempre faz isso, com as pessoas que vão executar a parte civil, com as pessoas que vão executar a marcenaria, para que todos estejam entendendo o que vai acontecer na etapa correta, da forma correta. Isso aí minimiza muito o erro. E a gente sabe que é uma fase muito gostosa, assim, quando a gente entra numa obra dessa, a gente sabe que é o sonho daquele cliente, daquela família. Ele está fazendo muitas vezes um investimento com muito esforço. Então, a gente precisa entender que é uma etapa importantíssima na vida daquelas pessoas. Então, cabe a gente a direcionar, né, para as melhores equipes, para os melhores profissionais, a gente sempre orientar o passo a passo e tudo que vai acontecer e a gente acompanhar a obra, que a gente gosta muito de fazer esse acompanhamento, porque a gente vai ter a certeza que vai estar sendo executado da forma correta. E o escritório ele está sempre aberto a tirar dúvidas das pessoas que estão executando. Então isso aí ajuda demais. Muitas vezes não precisa nem ir na obra, uma ligação, um WhatsApp que um fornecedor passa tirando uma dúvida, a gente já consegue tirar e já resolve muita coisa. Então é uma época muito boa, mas é uma época trabalhosa. Então a gente precisa realmente ter todo esse esforço e energia para poder a gente estar o mais perto possível dos clientes, dos fornecedores, para que a obra possa sair da melhor forma. Vamos para a última pergunta. Qual tonalidade de iluminação você acha mais adequado para a cozinha? Eu prefiro a iluminação amarela, mesmo nessas áreas de trabalho. Me perguntam muito, tanto na cozinha, quanto na área de serviço, quanto em escritório, em gabinete. Então, tem pessoas que preferem uma iluminação mais branca, deixa a pessoa mais acesa, mais ligada, assim. Ela é uma luz geralmente mais forte e o tom do branco, ela realmente desperta mais as pessoas. Mas eu não gosto do tom branco. Então, eu priorizo nos meus projetos, mesmo nessas áreas de trabalho, iluminação amarelada. Eu acho que ela mostra melhor as cores de uma forma mais real. Eu acho que o branco, ele dá um aspecto meio chapado de iluminação. Então, eu gosto do amarelo, do aconchego e da reprodução de cor que o amarelo dá. E a gente sempre mistura iluminações mais frias com iluminações que dão um brilho maior, mesmo na cozinha, em closets, porque faz essa junção de iluminação geral e iluminação mais pontual. Por hoje é só. Eu adoro responder as perguntas de vocês. Então, se você ainda não mandou, manda para o meu Instagram, Suzana Clark Fiuza, que eu vou estar à sua disposição para responder aqui no programa. Até o próximo bloco. E o nosso convidado de hoje, super especial, é o João Fiuza, diretor-presidente da Diagonal Engenharia. Tudo bom, João? Oi, Suzana, tudo bom? Posso chamar de tio, quase tio. Eu sou casada com o Marcelo, sobrinho dele. E, João, eu fico tão impressionada como eu acho que o Fiuza carrega no DNA a arquitetura. Isso, É impressionante. Eu acho que não só
que vocês amam isso, como eu acho que atrai pessoas que amam também, então por isso que eu entrei para a família, né? Bom demais. Isso. Eu queria muito saber de ti, queria que você falasse um pouco da sua visão de arquitetura, que eu sei que a gente já trabalhou junto e tudo, e eu vejo a sua paixão, acho que não só por construir, né? Tá à frente aí da Diagonal há quase 40 anos, mas eu queria que você falasse nessa faceta da arquitetura propriamente dita. Bom, primeiro dizer que é um prazer, Suzana, participar aqui desse seu programa e fico aí muito envaidecido com esse seu convite. E então, eu acho assim, dos 40 anos de Diagonal, eu acho que a gente tem aí já uma boa história para contar. E eu digo que me formei em engenharia civil, mas eu tenho um pouco assim a arquitetura na veia, demais. porque eu digo que eu gostaria muito de ter feito também uma faculdade de arquitetura. Eu não fiz porque por conta do tempo, por conta da demanda, as coisas foram evoluindo muito rapidamente e eu não tive. Mas eu tenho paixão pela arquitetura, eu acho que uma das coisas que a gente entende do nosso diferencial da Diagonal é exatamente esse, é porque a gente sabe exatamente o que quer. A gente sabe fazer a encomenda. Então, acho que isso facilita muito para a arquitetura, para quem está projetando. E isso eu penso que é um diferencial. Embora alguns arquitetos achem que esses até atrapalham muito. Porque eu me meto muito nos projetos. Mas isso é bacana, João, porque vocês não estão preocupados só com a venda, mas eu acho que é em fazer um prédio bacana em todos os sentidos, né? Isso é que eu acho que é muito bom, é que vocês sabem o que vocês querem, não só no produto, mas em como você quer deixar ele pronto. Então, a gente vê muito assim, hoje, pela quantidade de prédios que a gente já entregou, já construiu, que são já caminhando aí para mais de quase 110 prédios já. Então, a gente tem um feedback muito grande dos nossos clientes, dos prédios, aquilo que não deu certo, aquilo que o cliente reclamou, aquilo que o cliente fala do que poderia ter sido melhor. Então, a gente vai pegando o feedback de cada cliente, a gente pega um pouco da experiência desses clientes para poder melhorar e renovar os nossos projetos. Eu acho que esse olhar de vocês, né? Porque eu acho que você tem essa mente inquieta do arquiteto, de estar o tempo todo olhando. Eu acho que a gente está indo num hotel, num restaurante, as outras pessoas estão curtindo a comida, a gente está prestando atenção em tudo. A gente tem essa veia de trazer as coisas bacanas que a gente vê, que está ligado ao nosso negócio, para dentro do nosso negócio, né? A gente está num hotel bacana, está num prédio, está viajando, está sempre visualizando de como é que a gente pode transportar aquilo para o nosso negócio. Então, eu tenho muito essa característica também. Sei disso. É engraçado que uma coisa interessante aí da família, falando dessa veia que eu estava comentando, o seu pai construiu uma casa em Guaramiranga há quantos anos? Mais de 70 Mais anos. de 70. E é uma casa linda e que na ainda época ela já era atual, diferenciada. E mantém-se hoje assim dentro de uma linha de arquitetura atual, né? É muito bacana isso aí. Então a gente vê, eu acho que vocês respiram isso de uma forma muito bacana. Dentro de tantos prédios, quase 110, como você disse, você deve ter alguns que você achou assim especial de fazer ou que o resultado foi acima do esperado. Quais são os que você destacaria? Assim, eu tenho vários. Todo prédio para nós é assim, é uma coisa especial. Porque o projeto em si não o projeto ele é muito mais além do que somente a arquitetura. O projeto ele nasce desde a conquista de identificar o terreno, regularizar, aprovar, desenvolver e lançar, acreditar que um determinado produto vai dar certo para aquele local, vender, construir e entregar. Então, o projeto ele é bem complexo. Mas, assim, a arquitetura, o momento do lançamento, do desenvolvimento do projeto, essa é a melhor parte, é a parte encantadora, é a parte do empreendedorismo, é a parte que eu mais gosto, realmente é o envolvimento que eu tenho com o projeto, com os profissionais, com toda a área
de profissionais, inclusive os projetos complementares, isso também me dá muito prazer. Mas um dos prédios que marcou muito a minha carreira foi o Solar Volta da Jurema, que é aquele prédio que é um projeto do Luiz Fiuza, que foi um projeto que eu acho que é um projeto super atual, que para a época foi assim um marco, foi os projetos, eu acredito que não tinha projetos grandes, apartamentos grandes, e nós criamos, juntamente eu e o Luiz, criamos um marco que foi lançar no mercado, junto com a Edibra, com o seu Ivens, um projeto de 670 metros quadrados. Muito Então, ousado muito para a ousado época. para a época. Ainda hoje, né? Ainda Acho que hoje até é uma hoje arquitetura, é um imagina. prédio que eu diria que ele marcou, ele tornou-se um ícone na beira-mar. E pelo padrão de construção, pelo desenvolvimento, por tecnologia, a gente desenvolveu na época muita tecnologia que até hoje a gente, quer dizer, você vê que foi o primeiro prédio em concreto protendido, em lajes protendidas, na época não existia. Nós fizemos um marco na caixa do elevador, que foi fazer uma forma deslizante, e quando a gente fez essa forma deslizante, a cidade ficou sem entender o que era, e depois a gente foi engatando as lajes de cada pavimento. Então, até porque isso eu era muito novo, na época eu devia ter 25, 26 anos de idade, foi assim, um grande desafio para mim, e isso me marcou muito. E aí o tempo foi passando, a gente foi evoluindo, e um outro prédio que me marcou muito também foi o Mansão Macedo. O Mansão Macedo, ele foi assim um dos prédios também ousados, porque ele começou com uma ideia muito forte, que era construir, todo mundo me chamou de louco, porque como é que eu ia fazer apartamento de 900 a quase 1.000 metros quadrados, mas era fácil de entender, porque quando eu fazia uma comparação com apartamentos, com casas de 1.000 metros, de 1.500 metros, de 2.000 metros nas dunas, eu dizia, por que essas pessoas que moram nessas casas não podem estar num não prédio, podem estar, né? dividindo despesa Sim. a 200 metros da beira-mar? Hoje essas casas estão ocupadas, na maioria delas, por um casal que já está com a família formada, os filhos criados. Querem coisas mais práticas, muitas vezes. Uma casa fica, às vezes, o casal numa casa de 1.500, 2.000 metros, num terreno de 5.000 metros, e parando 20 carros dentro da casa. Por que essas pessoas não podem, por que eu não posso fazer 20 casas trepadas uma em cima da outra? Então, esse foi o conceito, e assim eu vendi esse prédio desenvolvendo esse conceito. Então, esse prédio, para mim, foi um dos prédios que marcou muito, até porque como se tratava de uma negociação com a família Macedo, na pessoa do seu Zé Macedo, eu me recordo que ele, assim, primeiro convencê-lo de fazer uma permuta num apartamento desse tamanho. Desse tamanho, Então isso foi o grande desafio. E depois, acreditar que as pessoas fossem comprar aquilo, né? Então, quando eu vendi os 3 primeiros apartamentos, aí eu comecei a acreditar que o prédio ia, e realmente deu certo. Que legal. E foi um prédio que até hoje, assim, ele marca pelo seu jardim, pelo seu tamanho, pela sua... E uma das encomendas que a gente fez na época, por ser um apartamento muito grande, que ele iria chamar muita atenção, assim, pelo tamanho, pelas coisas, é que a sua arquitetura, ela não fosse muito chamativa, vamos dizer assim, que fosse um prédio que ele... Mais atemporal. Atemporal, que ele passasse um pouco desapercebido, para não ficar aquela coisa muito chamativa para os clientes. Tá entendendo? Então, assim, era que se a gente começasse a fazer um prédio que chamasse muita atenção na sua arquitetura, pelo seu tamanho, pela coisa, isso poderia incomodar quem estivesse morando, entendeu? Até por problemas maiores de segurança e tudo. Então, isso foi... Olha, Daniel, a gente vai fazer um prédio que ele seja um prédio que passe, assim, que seja um prédio normal, elegante, mais discreto. que seja um prédio que ele dure para a eternidade. Legal. Entendeu? Esse foi mais ou menos o conceito. Desse aí. E falando em marco, você está com mais um, né? Você sempre lançando moda, né? Como a gente pode falar. Então, esse novo empreendimento que é o Edge, né? Que já está sendo comentado aí por tantas pessoas do meio, de ter um elevador para o carro, né? Então, me fala um pouquinho nele, muito bacana. E, mais uma vez, você ousando, e como é que está sendo a reação das pessoas, como é que está sendo a aceitação de uma coisa tão diferente, né?
assim, só voltando um pouquinho à fita, a leva desses últimos prédios que a gente fez agora, que a gente lançou, desde o Praça Portugal, que também foi um outro momento, porque aquilo ali também todo mundo pensava que ia ser um prédio comercial e a gente terminou Residencial, colocando um com o residencial, pé direito mais pé direito alto. mais alto e tal. E aí depois vieram outros e também um dos prédios que vendeu muito rápido e que tem uma arquitetura bem usada é o Epic, que fica ali atrás do Ideal. Mas o que está realmente diferenciando os nossos últimos projetos é o ED, que é esse que o carro ele vai parar no andar, né? Ele vai ter uma vaga que chega ao apartamento, que num primeiro momento as pessoas imaginam que o mercado desse apartamento seja só para quem gosta de carro e se não é. Eu tive a oportunidade de visitar outros prédios, a gente não está inventando a roda, isso funciona, para você ter uma ideia, em BH, em Belo Horizonte, funciona há mais de 5 anos um apartamento desse. E por incrível que pareça, o maior usuário desse elevador de carro são as mulheres. Que querem deixar as compras, Chegam em casa, que querem praticidade, chegam com suas compras, com criança, chegam com criança de festa, de aniversário. Enfim, cansados, dormindo, cansado. às vezes você já está lá. E que legal. Chega com compra, chega no final de semana da sua casa de praia, da sua casa de serra, da sua casa de sítio, chega com um carro carregado, então isso tem uma praticidade. E outra coisa, como nessa planta do ED, o espaço do carro ele está entre a cozinha e a sala, então esse espaço ele pode ser um espaço de multiuso. Você pode no dia a dia ficar utilizando como o espaço da vaga e no dia que você quiser fazer uma sala estendida, você deixa o carro embaixo e utiliza o espaço como uma sala estendida, entendeu? Que legal. E aí você tem também o cara que gosta do carro, o cara que gosta de moto, o cara que gosta do carro antigo. Então você tem um público e tem também uma alternativa de você deixar o carro embaixo, não utilizar e já de cara ampliar a sua sala. E isso tem uma jogada também, porque esse espaço do carro, isso para efeito de prefeitura, isso é aprovado como hall. Então isso é um hall. O hall não entra para o índice. Ele não entra para o índice de aprovação. Então tem uma jogada também comercial. Uma vantagem. Então assim, você está pagando. O hall é uma área teoricamente comum. Uma área comum, mas é uma área privativa comum. Sim. Então, e aí a vantagem de que se amanhã você não quiser ter esse espaço, incorporar ele à sala, você tem um elevador para utilizar esse elevador para você utilizar como carga. Ou seja, vamos lá, um prédio desse lá nós vamos ter 37 andares. Então, um prédio alto hoje, ele tem dificuldade para você içar, subir móveis, subir sofá, subir coisas. Então, você vai ter um elevador que você vai ter a facilidade de fazer sua mudança tranquila, sem poder içar. Você pode fazer as suas reformas todas subindo material, até mesmo a van do seu marceneiro, do seu... Vai até já entra com o seu material todo dentro de casa, entendeu? Então, só tem vantagem. E esse custo do elevador diluído dentro de 30 e tantos apartamentos, não vale nada. Então, é um diferencial grande, que eu acho, sabe? Muito várias bacana. vantagens. E isso passa a ser um prédio único e exclusivo, né? Então, assim, eu digo que tudo aquilo que é exclusivo e único tem valor agregado. Demais, demais. Não só esse, como todos os outros, né? Por isso que eu, assim, sou fãzona, não só você como pessoa, mas como a Diagonal de uma forma geral. A gente sabe que o nome e o reconhecimento com tantos prêmios que vocês já tiveram e tudo, é exatamente por conta disso, né? De todo esse trabalho de vocês. Te agradeço demais por estar aqui, pelo seu tempo e queria agradecer as pessoas que estão aqui escutando a gente. Obrigada. Acabamos de conversar com o João Fiuza. Obrigada, João. Eu que agradeço aí por esse momento aqui com você. Bom demais. E eu aguardo vocês no próximo bloco. Olá, estamos novamente no apartamento do Meireles, aqui em Fortaleza. A gente vai ver hoje como está o andamento do início da marcenaria.
como é importante essa etapa, como é importante a gente ver o projeto realmente tomando forma, com os painéis, com os móveis. A Galpão Marcenaria entrou aqui no apartamento, a gente vai já conversar melhor com a Gláucia, que é a diretora da empresa, e atualmente a gente está com 4 marceneiros aqui no local. Eles estão colocando as ferramentas das portas, o corredor vai ficar outra coisa depois dessa repaginada. Então, como agora eles já estão fazendo esse andamento e essa colocação de painéis e de madeiras, eles vão passar aqui um período em loco mesmo, fazendo todo esse trabalho, para depois disso a gente vir com vidro. Quando os painéis estiverem montados, a vidraçaria vem para conferir as medidas de espelhos, de vidros pintados. A gente vai receber também a vidraçaria para finalizar a cortina de vidro. Então, essa etapa agora é marcenaria e já pode entrar vidraçaria também. E aí, depois, a engenharia vem de novo para dar os últimos acabamentos. Eu não vejo a hora de ver esse apartamento ficar pronto. Eu amo essa fase que a gente está agora, porque agora a gente vai ver uma mudança em pouco tempo. Vocês vão ver aí que a cada semana a gente vai mostrar uma nova cara desse apartamento. E está ficando cada vez mais parecido com o projeto. Eu quero mostrar depois a foto final e a imagem do 3D que a gente colocou. Vamos comigo, vamos fazer esse tour no apartamento e ver bem direitinho como é que está ficando. Aqui com a Gláucia da Galpão Marcenaria e eu queria que ela falasse um pouco mais para vocês dessa obra, o que ela tem feito. A gente vai falar aqui para os otimistas, para as pessoas que estão vendo e acompanhando todo o passo a passo dessa obra. Gente, é importantíssimo a gente ter bons profissionais executando o nosso projeto. Isso é tão importante quanto um projeto, é a boa execução. Então, para mim, a Galpão Marcenaria realmente é uma boutique. Ela se diferencia porque ela gosta de coisas trabalhosas. Antigamente eu ficava impressionada. Não, porque isso aqui é MDF, eu disse, não, vamos fazer em laca. Ah, isso aqui, esse MDF é madeirado, vamos fazer em lâmina. Porque realmente eles prezam demais pelo acabamento. A Gláucia é arquiteta, além de empresária, mas hoje ela está mais realmente no ramo da execução. Eu faço projeto. Mas porque ela é arquiteta, ela ama obra. Então, ela realmente acompanha, ela vai no passo a passo, ela liga para a gente, ela marca reunião durante a obra, porque é muito importante esse passo a passo agora. Então, eu queria que ela falasse agora mais para a gente de como é que está, qual é o tamanho da tua equipe, como é que está esse dia a dia aí da obra. Aqui nessa obra a gente está entrando essa semana e graças a Deus a gente encontrou o apartamento da forma que a gente gosta de encontrar quando a marcenaria entra, que o pessoal da construção civil já saiu, deixou tudo bem direitinho, impecável, que também são parceiros, né? O pessoal da Silvana Fialho. Então, assim, é ótimo quando a gente entra e a gente encontra o apartamento nesse estado, porque aí eu não tenho retrabalho de tirar coisa do canto, enfim. Então, a gente está entrando aqui não é uma obra muito grande, mas a gente não conseguiu se antecipar muito, porque a maioria das coisas aqui dependem de montagem na própria obra. Porque são muitos painéis, aqui nós vamos ter painéis nessas paredes todas, nós vamos ter painéis no teto, então tudo isso depende de um trabalho interno no local. Então, assim, na realidade, de repente, hoje vocês vão achar que tem pouca coisa, daqui a uma semana a coisa já está totalmente diferente, né, o cenário. Porque a gente consegue dar velocidade. São montagens de portas, montagem de painéis, né? E a parte lá de dentro, que é só a parte da circulação em um quarto, a gente começou de lá para cá, por uma questão mesmo de ir liberando a casa para cliente, para não bagunçar a casa toda. Começa lá, libera os quartos, o pessoal retorna, faz a pintura, né? E aí fica entregue aquele pedaço e a gente vai se concentrar aqui na sala. E, assim, quando a gente tem muitos móveis soltos,
Aí vocês conseguem fazer um trabalho muito bacana dentro da empresa de vocês, da marcenaria. Aqui tem, mas aí esses móveis vão vir num segundo momento, quando já tiver tudo praticamente pronto. Não precisa eu trazer nada para fazer montagem aqui. A gente vai fazendo de acordo com, né, o andamento, o ritmo, né, da obra, tá entendendo? Sim. Para também não encher e atrapalhar. Se eu trago muito móvel solto para cá, que são coisas que eu faço lá e trago praticamente prontas, embaladas, se eu trago agora para a obra, isso quebra meu ritmo, que eu vou ter que tirar do canto, enfim. Aí você está com quantas pessoas hoje? Hoje a gente está com uma equipe de 4 pessoas. A gente sempre tenta trabalhar com duplas. Certo. Né? Então a gente está com 4 pessoas e eu acredito que mais, sei lá, 2 semanas e meia a gente consiga sair daqui e aí entra a equipe de pintura. Ai, que bom. Então vai ser uma montagem rápida. É, uma montagem rápida. Porque não vai ter laca no local, porque vai ter aqui, vai ter um pouco aqui, porque toda essa parede aqui vai ser vai ser laqueado aqui. É, porque são ripados, Sim. então não tem como trazer isso pronto. Tem que estruturar primeiro, Tudo, fixar e depois entrar laca. Isso, certo. Isso. Então essas 2 semanas e meia é de montagem. De montagem. E aí depois entrar laca, mais quanto tempo? Uma semana, mais ou menos, semana. porque o volume aqui não é tão grande. Certo. E as portas, por exemplo, eu posso levar para fazer lá. Depois que o ripado tiver, né, todo feito, eu não posso levar no primeiro momento. Poder o ripado combinar todo direitinho, mas aí depois eu levo. Aí o restante do painel tem que ser aqui, mas as portas que são soltas... Eu levo e faço Leva e lá. faz lá. A gente sempre tenta buscar o menor transtorno para o cliente. E a laca, né, realmente é muita poeira, é o odor, então o que a gente pode evitar de fazer no apartamento, a gente evita. E os outros detalhes assim que a gente pode ver, que eu gosto sempre de passar para as pessoas. Às vezes as pessoas têm na cabeça, não, o arquiteto quebra tudo, destrói tudo, nada presta e faz tudo de novo. Essa cliente, a gente está aproveitando o móvel. Sim. A gente está aproveitando o móvel da TV, a gente está aproveitando os sofás que a gente vai fazer, vamos transformar 2 sofás em um, que a gente vai fazer uma parte assim bem diferente, com um estofador que tem uma mão de obra muito boa. Então isso eu acho importante, eu acho que uma boa marcenaria, a gente consegue fazer novos acabamentos e novas paginações assim, nos módulos que a gente está alterando uma coisa ou outra, mas vai ficar com cara de novo. Isso, porque a gente, antes de, assim, bater o martelo, eu vim, fiz uma visita, fiz uma avaliação do que ela tinha, porque a laca é um material caro, então se você tem um móvel que também não está em bom estado, o custo-benefício disso não vale a pena. Mas o que ela tinha estava em bom estado, então a gente vai aproveitar. Quando eu estiver fazendo a laca do ripado aqui, eu farei a laca do móvel dela. Certo. Porque é um móvel que foi feito em outro momento e que é grande, foi feito aqui, então não consigo levá-lo, porque ele tem uma dimensão muito grande. Joia. Eu quero mostrar para vocês esse passo a passo, que é muito importante. A gente vai acompanhar bem direitinho a equipe da Galpão Marcenaria, para vocês verem como é que é o processo. E na próxima semana a gente já vai mostrar mais coisas prontas, que eu tô doida para ver, doida para ver ficar muito finalizado, vai ficar linda. A cliente vai ter um outro apartamento e como ela agregou ambientes e tudo, Com a sala vai ficar certeza. enorme. O hall vai ter essa sofisticação com esse painel de ripa. Então tô doida para mostrar para vocês. A gente vai andar aqui um pouquinho, eu vou tirar algumas dúvidas aqui da Gláucia e a gente volta a conversar mais na frente. Gente, por hoje é só. Eu estou vibrando aqui com as alterações e com tudo que já podemos ver dessa obra. E eu espero você no próximo episódio para a gente ver de perto cada passo. Até mais! No oferecimento Serbrais.
Sofisticação aos seus pés.